Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite. Bom, quem não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos, deixa um like aí para não esquecer, faz um comentário, tá? Siga o Químico Louco lá no Facebook. Bom, hoje vamos para uma aula de equilíbrio iônico da água, tá? Já falamos de neutralização ácido-base, já falamos sobre a ionização da água, agora o equilíbrio iônico da água, tá? E também sobre o cálculo do pH, tá? Vamos falar o que é o pH e como que se calcula o pH, né? Para saber se uma substância é ácida, se é base, se é neutra, ok? Mas depois da vinheta. Bom, a constante de ionização da água, tá certo? Então, aqui nós temos a equação química da ionização da água, certo? Com a formação de H+ e OH-. E aí, a constante sempre é K, o I de ionização, certo? Então, aqui o que está sendo formado é aquoso. Eles estão dissociados na água, então é aquoso, certo? Porque reage água com água, certo? Só que a água está no estado líquido. Então, não entra na expressão da constante de ionização da água, tá? Entra só, no caso, os produtos aqui, que é o H+ e o OH-. Então, é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Nós temos a constante de ionização, que também é representado por kW, né? W em inglês, água, né? Water, água em inglês, por isso que kW, tá bom? E por medidas de condutividade elétrica experimentais, determinou-se que a 25 graus Celsius a concentração desses íons na água é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Que íons? Ué, o H+ e o OH-, tá? Aqui, toda vez que fala determinou-se, né, a uma temperatura de, aqui é isso que está dizendo, né, a 25 graus Celsius, quer dizer, a essa temperatura. Por quê? Porque a temperatura influencia na condutividade, né? Influencia em várias coisas da química, né? A temperatura sempre tem uma influência. Então, ela altera. O kW vai alterar em outras temperaturas. Para mais ou para menos, ele altera, tá? Mas a gente sempre trabalha a temperatura 25, é considerada aí ambiente. Então, é 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro a concentração de H+ e de OH-. É igual, tá? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, certo? Então, 1 vezes 10 elevado a menos 7 é 10 elevado a menos 7, né? Não necessariamente precisa colocar 1 vezes 10 elevado a menos 7, certo? Ok? Só 10 elevado a menos 7 já é o suficiente, né? Matemática. Vamos lá. Então, o kW, certo? É essa expressão. Como a proporção é 1:1, certo? Então, as concentrações são iguais e iguais a 10 elevado a menos 7 mol por litro, certo? A concentração é 1:1 na equação, né? Os coeficientes estequiométricos é tudo 1, então é 1:1, ok? Então, as concentrações são iguais. Perfeito? Então, o kW é 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7, que são iguais, certo? Agora aqui virou matemática, né? Base igual, eu vou manter a base, o expoente, certo? Eu tenho os expoentes, é numa multiplicação, então vai ser somados. Menos 7 mais menos 7, certo? O kW vai ser 10 elevado a menos 14, tá certo? Então, vamos agora para o pH. pH é potencial hidrogênio único, tá? E aquele kW é muito importante aqui no pH, para a gente entender da onde sai o lance da escala de pH, tá certo? Bom, o pH, o potencial hidrogênio único, né? É o logaritmo negativo da concentração de íons H+, na base 10, tá? Vamos ver isso aí com calma. A escala de pH vai de 0 a 14. Esse 14 tem a ver com a constante lá, o kW, tá certo? Vamos ver aqui. pH, então, estou escrevendo aqui matematicamente, certo? O que está escrito aqui
é igual ao logaritmo negativo na base 10 da concentração de H+, ok? Perfeito? Então, a concentração de H+ na água é 10 elevado a menos 7, certo? Então, como que eu vou resolver isso? É muito simples, tá? Este menos 7 aqui, certo? Ele vai passar aqui para frente. Então, fica menos 7, certo? pH vai ser igual a 7. É sempre assim. O expoente aqui, ok? Com o sinal de negativo, ele vem aqui para frente. Então, fica menos 7. Então, menos com menos é mais. Então, pH 7. Não tem pH negativo, tá? Desculpa. Então, pH é 7. Então, é 7 o pH, tá? A concentração, se eu tenho, por exemplo, o valor do pH de uma determinada substância, tá? Eu sei qual é a concentração do H+ naquela solução. Por quê? Se eu tenho aqui pH 7, foi me dado que é pH 7, então a concentração de H+, por que H+? Porque é pH, certo? É 10 elevado ao pH negativo agora, né? O valor do pH negativo, ó. Tá? Como tá aqui. Tá certo? Então é um vai e volta aí. Se eu tenho a concentração de H+, eu consigo saber qual é o pH, certo? Da solução. Se eu tenho o pH da solução, eu tenho como saber qual é a concentração de H+ na solução. É isso, tá? Vai e volta, vice-versa. Então, recapitulando aqui. Usando a formulinha aqui, é muito simples, tá? É muito simples. O pH é igual a menos log de 10, então a menos 7. Foi dado, tal, numa situação aí, no exercício, foi dado. Então, você coloca aqui. Como aqui, nós estamos usando da água, certo? H+, a concentração de H+ na água. 10 elevado a menos 7. O que eu faço? O menos 7, que é o expoente aqui da base 10, vem aqui para frente, certo? E fica menos 7. Então, o pH é 7. Se o pH é 7, chegamos à conclusão que a concentração é 10 elevado a menos 7, como está aqui, tá? É sempre assim. Você pega o valor do pH, coloca a base 10 e o valor do pH vai ser o expoente negativo. Então, se o pH é 3, por exemplo, vai ficar 10 elevado a menos 3, a concentração de H+, tá? Agora nós vamos ver o pOH, certo? A gente tem a concentração de H+ e tem a concentração de OH-, né? pOH é potencial hidroxiliônico, tá? Esse é o nome. Vamos lá. Então, é o logaritmo negativo da concentração de OH- na base 10. É o mesmo esquema, só que aí entra OH-, né? E aqui entra OH. Mesmo esquema. O valor da concentração de OH- ali no equilíbrio da água, certo? Equilíbrio iônico da água, também é 10 elevado a menos 7. Então, mesmo raciocínio, o menos 7 vem aqui para frente, menos com menos, dá mais, e o pOH é igual a 7, certo? Concluímos também que a concentração de OH+ OH-, saiu errado aqui, é OH-, considera aqui menos, OH-, tá? É 10 elevado a menos 7, tá? Como vimos ali, exatamente igual no pH, tá bom? Então, aqui o pH e pOH, certo? Que tem relação com a concentração, né, dos íons. Se a gente soma o pH da água e o pOH da água, vai dar 14, certo? Porque a pH é 7 e o pOH é também 7. 7 mais 7, 14, tá? Então, isto é uma relação muito importante em resoluções de questões aí, de exercícios, tá? Por quê? Porque de repente tem lá uma situação dizendo que o pH de uma determinada solução, né, é 3 e quer saber qual é o
pOH. Ou quer saber qual é a concentração de OH- nessa solução, tá certo? Então, 3, eu substituo aqui 3, mas pOH é igual a 14, certo? Então, pOH é 14 menos 3, que o pOH é igual a 11, certo? Se o pOH é igual a 11, a concentração dos íons OH- nesta solução vai ser a base 10, certo? Elevado a esse 11 negativo. Então, a concentração de OH- nessa suposta solução aqui é 10 elevado a menos 11 mol por litro. Tá? Por quê? Porque pOH é 11. Então, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 11 mol por litro, tá? Pessoal, é isso por hoje, tá? Valeu. Quem não se inscreveu, se inscreva, dá um like, siga o que me colocou lá no Facebook e até a próxima. Valeu, obrigado. Até.